A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 37, lá no versículo 5, que a palavra fala assim: Certa vez José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: Escutem que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo, e de repente o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvavam diante dele. Eu vou ler até aqui. Irmãos, José teve um sonho. E José era filho de Jacó, era o filho preferido de Jacó. Então os irmãos sentiam muita diferença no tratamento do pai, que o erro aqui foi do pai, porque o pai gostava mais de José, porque era filho de Raquel, que era a mulher que ele amava. Então, os outros irmãos, que eram filhos de outras mulheres que ele teve, se sentiam assim rejeitados pelo pai e viam em José um obstáculo muito grande. Então viam José como uma ameaça. Aí começou a criar ódio, ao ponto de alguns irmãos quererem matá-lo. E ele vai lá e conta esse sonho. Causa mais inveja, mais raiva nos irmãos, deixa os irmãos com mais raiva ainda, porque o contexto do sonho mostrava que os irmãos iam se curvar diante dele. Aí ficaram loucos, né? Então ficaram assustadíssimos com aquilo. E todo mundo conhecia a palavra de Deus, conhecia Deus, sabia como que Deus agia e sabia que Deus falava em sonhos. Nós temos que tomar muito cuidado com o sonho, porque existem 3 tipos de sonho. O sonho que Deus dá, o sonho que Satanás muitas vezes nos atormenta durante a madrugada, que ele nos dá, e o sonho que fica, que acontece através de tudo aquilo que você armazena no seu subconsciente. Então, eu vou dar um exemplo para você. Você está assistindo um filme de terror, por exemplo, que é bom a gente evitar esse tipo de filme. Tem gente que não tem estrutura para assistir isso. Você vai lá, assiste esse filme de terror antes de dormir. Então, todas as cenas de terror que tem no filme ficam arquivadas no seu subconsciente, porque foi as últimas imagens que seus olhos captaram. Os nossos olhos captam as imagens e lançam para o nosso cérebro. Quando você vai dormir, aquilo ali começa a te atormentar durante a noite, que é o que está no seu subconsciente. Então você começa a ter aqueles sonhos horrorosos, aí você acorda desesperado, achando que aquilo ali é de Deus, que você teve um pesadelo, que tinha um monte de demônio. Não, é o filme que você assistiu. Não tem nada de Deus nesse negócio. Aí existem alguns sonhos que você tem, suponhamos que você não fez nada disso antes de dormir. E você tem alguns sonhos atormentadores, assim. Porque Satanás é mestre para fazer isso, dar sonho para a gente para nos atormentar. Então, você vai ter sonhos, assim, de que a pessoa está te traindo. Eu estou te dando exemplo, alguns exemplos, tá? Porque Deus pode também te dar exemplo aí de que alguém está te traindo e a pessoa realmente está traindo. E aí você começa a ter alguns sonhos que ele faz no sentido de confundir você na sua caminhada. E tem alguns sonhos que foi Deus que deu. Então você tem que saber discernir o sonho que você está tendo. Buscar no Senhor em oração. Senhor, esse sonho aqui foi o Senhor que me deu? Esse sonho aqui, eu preciso saber se é Satanás que está me dando, se ele está confundindo meus sentimentos. Porque ele é mestre para fazer isso. E todo mundo acha que todos os sonhos é de Deus. E aí começa a se complicar, tomando atitudes precipitadas diante de um sonho que não foi Deus que deu. Porque não busca primeiro o direcionamento no Senhor em oração. Então nós temos que tomar muito cuidado com o sonho por causa disso. Tem sonho que é de Deus, tem sonho que não é. Tá? Então aqui, José teve um sonho que era de Deus. Deus estava mostrando para José, de uma forma profética, o que ia acontecer lá na frente. Então Deus já tinha um propósito de exaltação na vida desse rapaz, ao qual os irmãos dele, todos os irmãos, iam se curvar diante dele. Todos. Mas o que nós não podemos fazer também é matar os nossos sonhos. Porque alguém não acredita no sonho, porque alguém criticou o sonho que você teve, que você sabe que é de Deus.
Você já sonhou aí inúmeras vezes com as mesmas coisas? Deus já te deu confirmação de que é? Porque José também poderia olhar aqui as afrontas e a revolta dos irmãos e falar, não, aquele sonho lá me trouxe problema, né? Eu fui contar aquele sonho lá e destruiu minha vida, fez os meus irmãos me venderem, fez com que eu saísse da terra do meu pai, se afastasse do meu pai, do meu irmão e da minha mãe. Ele poderia ter levado para esse outro lado. Mas ele sabia o Deus que ele servia, ele tinha intimidade com Deus. Por isso que eu falo para vocês da importância de termos intimidade com o Senhor. Porque nós não ficamos enganados. A gente pode até passar por uma provação, mas nós temos certeza de que Deus está conosco. Porque nós passamos a ter uma intimidade com Ele, nós escutamos a voz de Deus, a gente sabe que é o Senhor falando. E José tinha essa convicção. E José foi vendido, foi para uma terra estranha, para um lugar onde a cultura não tinha nada a ver com a cultura dele, para um lugar onde todo mundo lá era politeísta, cultuavam vários deuses, ele era monoteísta, ele cultuava um Deus só. Ele não perdeu a fé dele diante daquele povo, ele não se deixou influenciar por outros deuses, por outras culturas. Por exemplo, Salomão era um cara extremamente sábio. O que ele pediu para Deus foi sabedoria, Deus deu. E de tanta sabedoria que ele tinha, né, aos nossos olhos, não seria óbvio ele ser sábio também diante das escolhas dele? Uma vez que ele era extremamente sábio? Mas ele não teve essa sabedoria, que foi a sabedoria que José teve. Porque ele acabou se envolvendo com os deuses das mulheres que ele se envolveu. Ele teve 1000 mulheres, irmãos. A queda dele foi isso aí. Sabe, Deus deu um rapaz que pegou um reino já rico, ele não pegou um reinado falido. Deus prosperou ele. Deus deu sabedoria a este homem. Por causa de mulher. Ele perdeu a vida dele com Deus. E por falta de sabedoria. Porque se envolveu com os deuses das mulheres que ele arrumava, que não tinha nada a ver com o Senhor. Vamos colocar aqui, casou com um julgo desigual. Porque eram mulheres que cultuavam outros deuses e ele acabou caindo nisso. Magoou o coração de Deus e arrumou uma encrenca enorme com o Senhor. Porque Deus não aceita idolatria. E aí, ele teve uma queda por causa disso. No final do reinado dele, ele teve que abrir mão. Chegou uma hora que Deus não quis mais. Então, a gente precisa sempre entender, sempre, que a obediência, a fidelidade a Deus é tudo. E que quando Deus te der um sonho, Ele vai realizar esse sonho na sua vida, porque Deus vai sustentar esse sonho. Deus jamais daria um sonho para José que ele não fosse realizar na vida de José. A mesma coisa na nossa história. Deus jamais vai te dar um sonho, iludir você com uma coisa que Ele não vai concretizar na sua vida. Isso é ilusão. Quem faz isso é quem não tem caráter. A gente vê muito isso em relacionamento. Pessoas entrando em relacionamentos onde uma das partes promete um monte de coisa que não vai cumprir. Vai só iludindo. E vai comendo anos da vida da pessoa. Quando a pessoa vê, já ficou 5 anos, 6 anos, 12 anos num relacionamento que não trouxe nada, não agregou nada. Só dor, sofrimento e vergonha. Deus não faz isso nem na minha vida e nem na sua. Então, todo sonho que Deus coloca no meu coração e no seu coração, que às vezes a gente não sabe, às vezes a gente sonha com coisa e fala assim, nossa, por que será que eu estou sonhando com algo assim tão grande? É Deus que está colocando isso no seu coração. Ele já está trabalhando você de dentro para fora. Porque Ele tem que preparar você. Você tem que ter desejo por aquilo, você tem que querer viver aquilo. Você tem que amadurecer essa ideia dentro de você para que aquilo ali se torne uma realidade. Todo o processo de criação que esses homens inventaram, Bill Gates, por exemplo, que inventou toda essa área da computação, desenvolveu tudo isso, e essa ideia surgiu dentro dele primeiro. Depois que surgiu dentro dele, se tornou uma realidade. Então ele teve um sonho primeiro. Primeiro ele sonhou, ele idealizou, aquilo cresceu dentro dele. Aquela vontade cresceu. As ideias cresceram.
E aí ele começou a colocar em prática aquilo ali. Deus faz isso na minha vida e na sua vida. Ele te lança o sonho, e aí ele começa a trabalhar dentro de você esse sonho. Então esse sonho tem que crescer. Você tem que amar esse sonho. Você tem que desejar isso todo dia. E Deus vai amadurecendo você dentro daquele sonho. Ele te dá um sonho assim meio por cima, depois ele vai amadurecer nesse sonho nos mínimos detalhes. Por isso que ele fala para você, não pare de sonhar. Continue orando. Ele não quer que você desista. Ele quer que você persista. Então ele vai amadurecer nesses sonhos em nós, porque o sonho primeiro é dele, colocado em nós. A promessa é isso. O que é a promessa na minha vida e na sua vida? É o sonho de Deus que ele entrega para nós. Você olha, eu sonho em fazer isso na sua vida. Então eu tenho essa promessa aqui que é o meu sonho. Eu quero que você trabalhe em cima dela. Porque aquilo que nós temos que fazer, ele não vai fazer por nós. Aí é a hora que entra a obediência, o sacrifício, a renúncia, a oração, a espera. E ele vai nos conduzindo ao longo da caminhada. E a gente vai caminhando, carregando os sonhos de Deus conosco. E Deus vai realizar. Ele não vai deixar você nessa situação sem realizar. Então Deus manda dizer para você que tudo aquilo que ele colocou na sua mente, que é o seu coração, que é o princípio de tudo aí. A sua conexão com Deus é a sua mente. Que você não está entendendo o porquê que você sonha tanto e nada acontece. Deus manda dizer para você, estou trabalhando diante desse sonho que ele colocou dentro do seu coração. Esse sonho está amadurecendo. Esse sonho, Deus está trabalhando nele para que ele se torne uma realidade. Irmãos, Deus nunca coloca nada no nosso coração, na nossa mente, se ele não for concretizar. Ele não nos ilude desse jeito. Então, tudo aquilo que você sonha, que você almeja ter, que bate aquele desejo, que você fala assim, nossa, mas por que será que eu tô... Desculpa, irmãos. Por que será que eu tô tendo desejo de ter tal coisa, se a minha condição financeira não dá para isso? É Deus amadurecendo aquilo que ele vai te dar. Então, continue sonhando que isso se tornará uma realidade. E assim nós temos que caminhar, sempre cultivando os nossos sonhos, que foi o que José fez. José foi para um país estranho, mas ele não abriu mão do sonho dele, não. Ele lutou por aquilo que Deus colocou no coração dele. E ele ficou firme naquela terra estranha. Deus poderia ter tirado ele dali e ter levado ele para um outro lugar? Poderia, mas o projeto de Deus era naquele lugar. É nessa terra aqui do seu sofrimento, onde você está sendo escravo, onde você está sendo, sabe, humilhado, que eu vou exaltar você. E você pode olhar na história lá que não existia a profissão de governador, não existia um governador antes de José. Essa profissão Deus criou para que ele fosse exaltado. E uma profissão de muita responsabilidade. Então Deus trabalhou ele todinho ali, durante todo aquele processo da escravidão dele, para que ele pudesse ser um excelente administrador. Então tem processo que você está passando aí, que Deus está trabalhando você para que você venha ser um excelente administrador. Porque tem hora que você vai administrar a sua vida, tem hora que Deus vai colocar você numa posição que você vai ter que administrar a sua família, vai chegar uma hora que você vai ter que administrar vidas. Então Deus sabe trabalhar e conduzir a gente. Então não apavora e não ouça vozes contrárias diante dos sonhos que você carrega. Porque nada é impossível para Deus. Esse sonho que você está carregando aí, ou os sonhos, serão realizados na sua história, mas você precisa crer neles. Como José continuou crendo e não abriu mão. Ele estava numa situação totalmente contrária de tudo aquilo que Deus tinha mostrado para ele em sonho. Ele poderia muito bem ter desistido daquilo, mas ele não desistiu. Ele continuou confiando em Deus. Então, toma posse dessa palavra, porque Deus está falando para você, estou chegando para realizar sonhos. Tem sonhos aí que Deus te deu, que Deus está chegando por esses dias para realizar. E você não vai abrir mão deles. Tá? Você não vai abrir mão. Porque são os sonhos de Deus que você carrega e nós temos que ter responsabilidade com esses sonhos. Promessa de Deus na nossa vida, irmãos, é sonho de Deus na nossa história. É para o nome de Deus ser glorificado. É para Ele, tudo é dele e é por Ele.
Então nós temos que ter responsabilidade com as promessas que Deus nos dá, tá? Guarda essa palavra no seu coração e nunca abra mão deles, de forma alguma. Porque tudo começa através de uma promessa, de uma palavra, de um sonho. E quando você assusta, você já tá, sabe, você já saiu da prova e você já está vivendo uma grande realidade de milagres aí com Deus. Que é isso que Ele vai fazer com você. Você vai guardar essa palavra no teu coração e não vai deixar ninguém roubá-la. E você vai parar com esse desânimo no dia de hoje. E você vai fazer a sua parte para que Deus possa fazer a dele. Você vai caminhar com esse sonho de Deus, porque esse sonho está se tornando realidade. Deus manda dizer para você que tudo está ficando favorável para você. Porque Ele já está trabalhando para você viver esses sonhos. Deus está realizando por esses dias sonhos na sua vida. Tá? Toma posse dessa palavra. E alegra o teu coração. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.